Oi, gente, vamos falar um pouquinho sobre o leite? Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que eu já fiz uma série de vídeos falando sobre os principais componentes do leite e se eles fazem bem ou se fazem mal. Eu queria revisitar esse assunto porque muita coisa mudou, a gente já sabe mais coisa hoje em dia, já tem alguns anos que eu fiz esses vídeos, então vamos falar um pouquinho sobre isso de novo. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso? Eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal, curte o vídeo, não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Gente, então esse assunto, né, branquinho aí, bem polêmico, né? O leite faz bem ou faz mal? Isso é uma pergunta difícil de responder, né? A gente tem hoje em dia essa tendência a querer caracterizar uma coisa como boa ou ruim, ou ela faz muito bem ou ela faz muito mal. E a gente sabe que não é assim, né? Os alimentos vão ter propriedades que podem ser boas e podem ser ruins. Independente da sua opinião sobre o leite foi fundamental no desenvolvimento da sociedade humana. A capacidade de tirar leite, a capacidade de ter um rebanho, a criação, tudo isso mudou muito a forma como os seres humanos se alocavam em algumas regiões. Então o leite fez muita diferença nisso e não tem dúvida de que ele fez muito bem para a humanidade. Só que o leite mudou, né? O processo aí de coleta, o processo de manutenção, de envasamento, tudo isso mudou. Então esse leite que a gente consome não é mais aquele leite lá de trás. Então só isso aí já gera um viés. Fora isso, o rebanho também mudou. A gente tem vários tipos de rebanhos que vão produzir tipos diferentes de leite. Isso aí a gente vai ver como exemplo o leite A2A2, por exemplo, que nós vamos falar sobre ele. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o leite, né? O leite ele é produzido na glândula mamária das vacas para alimentar o bezerro. Então ele não é específico para o ser humano, né? Isso aí gera uma argumentação, fala assim, ó, o ser humano é o único ser que bebe leite. Isso aí a gente já viu que já caiu por terra, né? Não é porque o ser humano é o único que faz isso, que aquilo ali faz bem ou faz mal. Então a gente tem que olhar esse assunto mais a fundo. Então vamos entender o que tem no leite para a gente ver se faz bem ou se faz mal para a gente e se dá para a gente pensar dessa forma, faz bem ou faz mal. O que faz bem, o que faz mal, se faz mal para todo mundo. Então vamos dar uma olhada nisso. Então vamos lá, primeira coisa, o leite tem água, né, gente? Ele é naquela forma líquida ali, grande parte do leite vai ser água. Dos outros componentes, nós vamos ter proteínas, açúcares e gorduras. No caso dos açúcares, né, o que vai ser o principal açúcar do leite? A lactose. A lactose, você já deve ter ouvido falar, né, da intolerância à lactose, que muito se fala hoje em dia, nós vamos ver aí o leite sem lactose, queijo sem lactose, tudo sem lactose. Por quê? Porque a lactose faz mal? Depende. A lactose vai fazer mal para algumas pessoas que têm intolerância à lactose. Não vai fazer mal para outras pessoas, desde que dentro de certa quantidade. Nós temos que pensar que a lactose é um carboidrato simples, que tem uma absorção rápida, que vai elevar a nossa glicose, vai elevar a nossa insulina, mas dentro de certas quantidades, a princípio não faz mal. Só que o ser humano ele tem uma tendência a produzir a enzima chamada lactase numa certa fase da vida, que é a fase que a gente vai amamentar. Depois, essa produção diminui, mas diminui em algumas pessoas. Como eu falei naquele vídeo lá atrás, 30% das pessoas no Brasil vão ter essa intolerância à lactose. Isso quer dizer que em torno de 70% das pessoas não têm intolerância, elas continuam produzindo a lactase. Isso quer dizer que elas são capazes de digerir a lactose. O problema de digerir ou não a lactose é que, se ela não for digerida, ela vai ficar no intestino. Se ela fica no intestino, ela vai fazer duas coisas. Uma é puxar líquido ali, tendo um efeito osmótico, podendo causar diarreia, e outra, ela vai ser fermentada por bactérias, produzindo gás e muito desconforto. Então, a pessoa que tem intolerância à lactose, em geral, ela vai ter o quê? Diarreia e produção de gases, desconforto abdominal. Isso quer dizer que faz mal? Para a pessoa, vai causar sintomas, pode causar alguns tipos de desbiose, mas é só isso, não vai causar nada mais do que isso, mas pode ser muito desconfortável ficar consumindo. Hoje em dia a gente tem a opção de tomar a enzima para digerir a lactose e a pessoa absorver aquela lactose ali. Então uma das questões seria a presença da lactose, que pode fazer mal ou não. Mas o que mais que tem no leite? Nós temos gorduras, principalmente gorduras saturadas. Quando eu falo das gorduras saturadas, muitas vezes dá até confusão aqui, muita gente falando, mas gordura saturada, antigamente se acreditava que fazia mal, hoje em dia não se acredita mais nisso. Não é bem assim, né, gente? Como tudo na vida, a gente tem que ter equilíbrio. A gordura saturada, dentro de certas quantidades, ela vai ser considerada segura. Ou seja, 10% das calorias do nosso dia a dia sendo de gordura saturada, a princípio não teria problema.
O problema é quando começa a exagerar. E aí nós estamos falando 10% das calorias. E nós temos que lembrar que as gorduras são muito calóricas. Então isso vai representar uma quantidade pequena. Ficando dentro de certos limites, isso não seria um problema. A gente tem diversos tipos de leite, né? Nós temos os leites desnatados, semidesnatados e integrais. Os leites integrais vão ter uma quantidade muito maior de gordura. Então, se a gordura está sendo um problema, poderia usar outras versões. Ok, nós vimos aí dos macronutrientes, então, os açúcares e as gorduras. Aí sobraram as proteínas. As proteínas do leite, gente, vão ser basicamente as proteínas do soro do leite, que seria o famoso whey, e nós temos também a caseína. O whey, ele pode ser usado para ganho de massa, é uma proteína de alto valor biológico, é difícil a pessoa ter intolerância. Só que a gente tem que ter muito cuidado porque as pessoas usando whey podem ter wheys que têm contaminação por lactose, por caseína, gerando sintomas nas pessoas que têm intolerância a esses componentes. Mas fora isso, é uma proteína muito boa, né? Muito usada aí para quem está fazendo musculação, querendo realmente ganhar massa muscular. Sobrou então a questão da caseína. Lembra que eu falei do rebanho? Então, o rebanho atualmente que mais produz leite no Brasil vai ser de um tipo que vai produzir a caseína A1, A2, ou seja, produz tanto a caseína A1 quanto a caseína A2. Os rebanhos de outros países ou alguns rebanhos brasileiros podem produzir o leite do tipo A2A2, ou seja, que tem a caseína A2. A caseína A2, ela quando é quebrada, ela não vai produzir um composto que em algumas pessoas pode causar intolerância. Essa intolerância vai se manifestar de forma que altera a movimentação intestinal, pode alterar a permeabilidade intestinal, pode causar sintomas muitas vezes parecidos com aqueles sintomas da intolerância à lactose. E às vezes pode causar constipação. Olha que interessante, a pessoa tem uma intolerância à lactose, ela tem uma tendência a ter diarreia. A pessoa tem intolerância à caseína, ela pode ter tanto diarreia ou constipação. Você já viu gente falando que quando toma leite tem intestino preso? Isso pode realmente acontecer. O queijo ele é rico em caseína. Quando a pessoa come queijo, tem uma tendência a uma constipação. Você não ouviu isso aí 1000 vezes? As pessoas falam que comem queijo e gera constipação? É por isso. E às vezes compra o queijo sem lactose e continua tendo o mesmo problema. Por quê? Porque o problema não está na lactose e sim na proteína. A questão da intolerância à proteína, no caso aí a caseína, aí, gente, tem que fazer uma restrição de todos os derivados de leite que tenham aquela caseína. Hoje em dia a gente tem disponibilidade do leite A2A2, vocês vão achar ele em supermercado e para algumas pessoas isso vai fazer diferença. Agora, se a pessoa tem intolerância à lactose e também à caseína, não vai adiantar tomar o leite A2, só se fosse tomar o leite A2 sem lactose. Pode até fazer isso, só que em geral isso aí vai aumentar o quê? O custo, e é mais difícil de encontrar. Então hoje em dia a gente já tem algumas modalidades aí de leites, né, que vão favorecer essas pessoas que têm algum grau de intolerância. Fora isso, o leite vai ter alguns micronutrientes, nós temos aí vitaminas, né, mas isso eu não vou entrar nesse vídeo não, eu já falei sobre isso naquele outro vídeo. Então respondendo a pergunta se o leite faz mal ou se ele faz bem. Gente, depende. Muito mais gente se beneficiou do consumo de leite por ser nutritivo do que pessoas que se prejudicaram, mas de fato tem pessoas que vão ser intolerantes a alguns dos componentes. Então a gente pode usar variações do leite para essas pessoas, mas tem pessoas que a gente realmente vai ter que fazer uma restrição total. Então vamos tentar não pensar dessa forma, faz bem ou faz mal. Vamos tentar pensar assim, faz bem para mim, faz mal para mim? Depende da quantidade, porque a intolerância à lactose, por exemplo, muita gente produz uma certa quantidade da enzima, mas quando o consumo supera essa capacidade de digestão, aí sim a pessoa vai manifestar sintomas. Então, para essa pessoa, um consumo pequeno não vai fazer mal. Você quer saber mais sobre isso? Se inscreve aqui no canal, busca esses vídeos lá que eu postei. Isso aí foi por volta aí de 2018, 2019, mas os vídeos ainda estão no ar. Você pode ir lá para consultar. Além de se inscrever aqui no canal, se inscreve lá no Instagram, lá eu faço caixinhas de perguntas que eu tento responder várias perguntas de vocês com vídeos curtinhos nos stories. Tô com TikTok também e no meu site toda semana, vocês sabem, né? Tem textos de qualidade para vocês. Confere lá que eu sei que vocês vão gostar. Um grande abraço e até a próxima.